Olá, meu nome é Maurício Paulo. Vou falar um pouco sobre fase da marcha humana. O que é a marcha humana? Ela aconteceu por meio das evoluções científicas proporcionais por Galileu Galilei, Isaac Newton, Riemann e especialmente o anatomista e fisiologista Edward, que usou instrumentos cronômetros, fitas métricas e telescópios. Vou falar um pouco aqui, bem rápido, sobre os objetivos. Você aprenderá sobre a marcha humana, os principais conceitos, fases e músculos envolvidos, e assim será possível aplicar esses conhecimentos na avaliação física e atendimento fisioterápico dos seus pacientes. Onde utilizar esses conceitos? Os conceitos da fase humana é fundamental para a vida humana, para uma vida humana, ter sua independência e liberdade de realização das atividades diárias. O experimento. Ele será conduzido em um laboratório. O paciente será conduzido para um laboratório. Segurança. Você ter uma boa higiene, como lavar bem as mãos. Tem investimentos adequados, como roupas brancas, jaleco de mangas compridas e sapatos fechados. EPIs, que é equipamento de proteção individual, como luvas e máscaras, se acaso for necessário. E o cenário é o laboratório, que será usado como consultório de atendimento fisioterapêutico. Vou mostrar no próximo tópico como o movimento das fases da marcha humana. Pronto. A fase humana ela é dividida em duas fases principais, a fase de apoio e fase de balanço. Contato inicial é o momento em que o calcanhar entra em contato com o solo. Resposta à carga é o momento em que toda a superfície, planta o pé, toca o solo. Como vocês estão vendo. Apoio médio. Apoio médio ela tem três definições. A primeira é o peso do corpo passa diretamente sobre a extremidade inferior de apoio. A segunda é o momento em que o pé do membro da fase de balanço passa o membro inferior na fase de apoio no plano sagital. E a terceira é que o trocante maior do fêmur, está verticalmente acima do ponto médio do pé de apoio. O ponto médio é variável entre indivíduos. E é o momento em que o calcanhar toca. Desculpa, é que o calcanhar sai do solo. Pré-balanço é o instante em que os dedos saem do solo. Fase de balanço. Fase de balanço inicial é período desde o momento da retirada dos dedos até o balanço médio. Balanço médio é o período pouco antes e ligeiramente após o médio apoio do membro superior oposto. O balanço final é o período compreendido entre o final do balanço médio até o pé entrar em contato com o solo. Então esse foi um pouco sobre o que é a marcha humana, como vocês estão vendo aqui. Tanto é tudo por fase: contato inicial, resposta à carga, apoio médio, apoio final e pré-balanço. B. Fase de balanço: balanço inicial, balanço médio e balanço final. Essas são as etapas do laboratório de movimento funcional humano. Esse que vocês estão vendo aqui são as fases da marcha humana. Movimentos da articulação do quadril. Movimento da articulação do quadril.
O quadril é uma articulação que promove tanto estabilidade como mobilidade. O que é isso? Diversos movimentos relacionados a atividades funcionais como caminhar, levantar-se, ficar em pé, agachar-se, dentre outras funções. Onde utilizar esse conceito? Utilizado uma adequada avaliação fisioterapêutica na etapa do exame físico. O experimento é feito em um laboratório virtual que simula o consultório de fisioterapia. Segurança, equipamento de proteção individual, jaleco de cor branca e sapatos fechados. Higienização de materiais utilizados usando um álcool 70. E o cenário fica no consultório do fisioterapeuta. E é bem interessante que esse consultório esteja devidamente iluminado com temperatura agradável, de modo a proporcionar bem-estar ao paciente e ao profissional, e ainda com as devidas condições de higiene e limpeza. Esse é o cenário que o fisioterapeuta usa. Sumário teórico. Movimentos da articulação do quadril. Articulações que compõem o quadril é formado por dois elementos: o fêmur, aqui a cabeça do fêmur, aqui é o fêmur, e o acetábulo da pelve, acetábulo do osso do quadril. Vou passar um pouquinho. E aqui, laboratório de movimento funcional humano e movimento de articulação do quadril. Como é feito o movimento do quadril? Extensão, que vocês estão vendo aqui. O pé está flexionado, flexão. Quando ele volta, se chama extensão. Ele vai para trás, é hiperextensão. Outro exemplo é a adução, mais levantado e mais se chama abdução. Quando ele volta, é adução. E tem a circundação. A abdução o fêmur desliza para a região inferior ao acetábulo. A adução, o fêmur desliza para o superior e tem-se a ação dos músculos adulto, magno, adulto longo e adulto curto. E a circulação, que é o mesmo que rotação. A rotação interna é quando o fêmur desliza para posterior, destaca-se a ação de músculo como o glúteo mínimo e o sensor da fáscia lata. Esse é o movimento do quadril. Movimentos da coluna cervical. Coluna cervical é um dos segmentos da coluna vertebral que representa, dentre outros, a função de executar determinados movimentos que garantem a mobilidade dessa região. Onde utilizar esses conceitos? Os conceitos aprendidos nesse experimento serão de grande valia para a prática profissional do fisioterapeuta. O experimento será realizado em um laboratório, simulando a rotina de um consultório fisioterapêutico.
Segurança. A segurança deve seguir todas as recomendações acerca do princípio de biossegurança. Por isso é essencial que seja feito uso de equipamento de proteção individual. Inclui jaleco, de preferência de mangas compridas e calçados fechados. O cenário é um ambiente de experimentos, uma sala que serve para o consultório fisioterapêutico. Sumário teórico. E os movimentos da coluna cervical, ela é constituída por 33 vértebras, 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 3 ou 4 coxígenas. Como vocês estão vendo aqui. Laboratório de movimento funcional, o movimento da coluna cervical. A representação da primeira e segunda vértebra cervical. Aqui são as características estruturais das vértebras da coluna cervical inferior. A coluna cervical tem um movimento funcional humano, como vocês estão vendo aqui. É o movimento da coluna cervical, a flexão, não, desculpa, essa parte é a flexão, extensão, inclinação lateral e rotação. Movimento da articulação glenomeral. O objetivo é aprender os movimentos da articulação glenomeral e suas características anatômicas. Onde utilizar esses conceitos, a articulação glenomeral é uma das principais articulações do complexo do ombro. Desculpa. As pessoas podem executar movimentos simples e complexos em sua rotina diária, como pegar objetos com suas mãos, pentear o cabelo, coçar a cabeça e praticar determinada atividade. É um experimento que será conduzida em um laboratório adequado para a prática acadêmica na área da saúde. Segurança: ter uma boa higiene, como lavar as mãos, uma vestimenta adequada, a prática de atendimento fisioterapêutico, uso de equipamentos de proteção individual, como máscara e luvas, se acaso for necessário. E o cenário será realizado em um laboratório. O consultório terá uma bancada com equipamentos de proteção individual, luvas, máscaras, equipamentos para aferição de sinais vitais e dedos clínicos. Sumário teórico. E vamos ver quais são as articulações que compõem o ombro. Externo clavicular, escápula torácica, diacromo clavicular e glenomeral. E aqui os movimentos da articulação glenomeral, a fase de flexão e a fase de extensão e o plano coronal. Plano anterior ao coronal, posterior ao coronal. Aqui, adução e abdução. Volta para a adução. Rotação medial, rotação lateral. E aqui está a circundação, que é a rotação. Flexão é o movimento anterior do braço de 0 a 180 graus. Extensão
é o retorno da flexão para o plano sagital em torno do eixo frontal. Adução é um movimento para longe da linha mediana do corpo, abdução, e adução é um movimento em direção à linha mediana do corpo, no plano frontal, em torno do eixo sagital de até 180 graus em amplitude. De rotação medial para dentro, a rotação lateral para fora, no plano horizontal em torno do eixo longitudinal. Esses são os movimentos da articulação glomerular. Articulação que compõe o ombro. Articulação, parâmetros espaciais com relação ao pé durante a marcha. O objetivo a marcha humana é uma sequência repetitiva de movimentos dos membros superiores que ocorre de forma cíclica. Os parâmetros espaciais são importantes para a compreensão do ciclo da marcha. O objetivo dessa prática laboratorial é desenvolver o conhecimento previamente adquirido sobre os parâmetros espaciais com relação ao pé durante a marcha, assim como guiá-lo para análise na prática fisioterapêutica. Vamos utilizar esse conceito. A análise de parâmetros espaciais com relação ao pé durante a marcha pode ser aplicada em exames físicos de pacientes que apresentam distúrbios de marcha e distúrbios traumáticos ortopédicos, desordens de osteoneoarticulares, avaliação de atletas, quadros ágicos da região do quadril, membros inferiores e regiões adjacentes, entre outros. Onde é feito o experimento? O experimento é a partir da caminhada do aluno, modelo, no local indicado, serão realizadas as medidas de parâmetros espaciais com relação ao pé durante a marcha, com o comprimento do passo e o comprimento da passada. Segurança. Respeitando as boas práticas laboratoriais. É necessário o uso de jaleco branco, de manga comprida e sapatos fechados que cubram o dorso do pé, ambos em boas condições de higiene e conservação. Cenário é realizado em uma sala privativa, silenciosa, bem iluminada e ampla. O ambiente deve conter uma mesa com cadeiras e realização da anamnese, e para análise da marcha é indicado um corredor para que o paciente possa caminhar. Sumário teórico. Vamos mostrar fase de apoio e fase de balanço, como eu falei lá no início sobre a marcha humana. Primeiro, apoio duplo, contato inicial, resposta carga, apoio médio, que é o primeiro apoio duplo para apoio simples. De apoio simples, segurando o apoio duplo. Postura final, e tem a segunda fase, que é a fase do pré-balanço. Balanço inicial, balanço médio e balanço final. Balanço inicial, ocorre a ativação do músculo extensores do quadril, fazendo com que o membro acelere para a frente. Balanço inicial. Balanço médio, o pé passa diretamente embaixo do corpo. O balanço final é a perna à medida em que se move anteriormente para realizar o toque do calcanhar novamente. Esse foi o laboratório virtual da disciplina Cinesiologia e Biomecânica.